Sejam bem-vindos a mais um Nutrição Sem Filtro. E dessa vez, estamos em 2026. Como foi esse ano novo? Curtiu bastante? Seguiu as nossas dicas do outro episódio? Começou alguma meta diferente para esse ano? E hoje a gente vai falar sobre dieta restritiva, doutora Jaqueline Tejin. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para quem está aí em casa, para quem está acompanhando a gente agora. Vamos que vamos, né? Agora vai, 2026, vamos com o projeto Agora Vai. Olha, para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Tejin, mais conhecida como a Nutri que desinflama ou simplesmente a Jaque, né? Eu atuo em consultório há 15 anos, com foco em emagrecimento e desinflamação e doenças autoimunes. E estou aqui para bater um papo sério com você, porque agora em 2026 o projeto vem, não vem? Eu acho que vem. Bom, vem, não vem? Vamos bater essas metas aí que você já colocou aí, ó. Ó, melhorar a alimentação, emagrecer, definir o corpo, enfim, ter mais saúde. O nosso assunto hoje é dieta restritiva. E se dieta restritiva funcionasse, ninguém precisaria recomeçar tantas vezes. Mas o que a gente vê na prática é o contrário. Quanto mais a pessoa restringe, mais difícil fica emagrecer depois. Hoje, no Nutrição Sem Filtro, a gente vai explicar por que dietas muito restritas não aceleram o metabolismo. Elas fazem o corpo entrar em defesa. Vamos falar de adaptação metabólica, hormônios, fome, cansaço e por que cortar demais pode sair caro lá na frente. Sem culpa, sem extremismo e sem promessas vazias, hein? Só ciência, consciência e saúde real com a doutora Jaqueline Tejin. E vamos lá, doutora. Vamos falar sobre essas dietas restritivas. Então, vamos lá, olha, quem não quer acelerar tudo na vida, né, gente? Se a gente pudesse acelerar, não é? Ao invés de ganhar 1.000, ganhar 10 milhões, né? A gente acelerar lá o nosso processo de trabalho. Quando a gente está grávida lá, não esperar 9 meses para ver o rostinho do nosso bebê. Tudo que a gente, né, a gente quer acelerar. Inclusive o processo de emagrecimento, a mudança corporal. Mas isso tem um preço, né? Então, assim, claro que a gente não precisa perder 10 quilos em tantos anos, mas a gente precisa entender como funciona o nosso corpo para que isso não leve para a gente o quê? Aquela situação de que, pensa aí, você já fez uma dieta na vida que você emagreceu, assim, as primeiras semanas e depois parou de emagrecer? Travou? Já aconteceu isso com você? Pois é, eu vou te explicar o porquê que isso acontece, tá? Então, quando a gente fala de dieta, a gente tem duas coisas que a gente precisa entender. Dieta, plano alimentar, qualquer coisa que, né, qualquer denominação. A gente precisa entender que duas coisas a gente precisa visualizar. O nosso comportamento, a nossa mudança de comportamento. Então, claro que quando a gente fala de uma restrição, né, às vezes a gente fala assim, e existe essa diferença, tá? Dieta restritiva e restrição. Claro que dentro de um processo de emagrecimento vai ter que ter alguma restrição, né? Não tem como não ter. Mas restritiva é uma coisa, né? Então tem o nosso lado comportamental que a gente precisa entender, né? Que eu preciso colocar em prática aquilo que eu consigo levar para minha vida e não aquilo que eu vou fazer por uma semana, 2 semanas ou 3, porque aí não tem, né? Não tem sequência. E a outra coisa importante é que quando a gente fala de restrição, de restrições absurdas, a gente precisa entender que nutrição também tem uma parte chamada matemática. E se você erra nesses cálculos, é verdade, que normalmente é um nutricionista que deveria estar fazendo para você e não você por conta própria, isso pode te levar a uma coisa chamada efeito platô, estagnação da perda de peso. E aí, isso daí é um entrave para você que está começando. Porque agora, no início do ano, o que acontece? Agora vai, projeto verão, quero ir para a praia, carnaval. Qual é a nossa tentação? Emagrecer muito rápido. Ai, eu quero emagrecer X quilos, Jaqueline, em tantos meses. Pois é, mas a gente precisa saber se esses X quilos são saudáveis para o seu corpo, tá? E aí a gente vê tantas dietas, né? Dieta da sopa, dieta da lua, dieta do não sei o quê, jejum intermitente.
e aí você vai fazendo por conta própria e não vê resultado nenhum, né? Quando a gente fala de dieta restritiva, a gente está falando exatamente sobre o quê? Sobre o que são essas dietas restritivas? Então, olha, o que é uma dieta restritiva? Uma dieta restritiva, primeiro, é aquela que é baixa, muito baixas em quilocalorias. Ó, o seu corpo, ele gasta caloria para você estar vivo, certo? Tá tudo funcionando aqui, tá precisando de energia, tá? Então, você gasta caloria quando você vai fazer seu exercício, quando você tá paradinho, igual a minha aqui, você gasta, dependendo da sua idade, né? Então, a gente tem um gasto calórico. E esse gasto calórico, né? A gente sempre fala, você tem a sua ingestão calórica. Quantas calorias será que você consome aí no seu dia a dia? Pode ser que você consuma 3.000, 5.000, 2.000. Quando a gente fala de uma dieta muito restritiva, é quando a gente vai abaixar muito essas calorias. E especialmente se, vamos supor, que você consuma 5.000 calorias no seu dia. E aí você inventou que você vai fazer dieta. Por conta própria. E aí você risca, porque as pessoas têm essa mania de que, olha, emagrecer a gente tem que riscar, certo? E aí o que acontece? Você sai dessas 5.000 calorias para 900 calorias. Concorda que é uma queda muito grande? E o seu corpo vai sentir essa queda. Na hora que ele sentir essa queda, ele vai acionar um alarme. Que vai o quê? Vai descer a sua taxa metabólica basal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dietas restritivas, elas são muito baixas em quilocalorias e elas fornecem muito pouco de calorias para o seu corpo. Isso aciona um alarme de proteção, fazendo com que o seu corpo diminua a sua taxa metabólica basal, ou seja, mexa no seu metabolismo. Segunda coisa é que essas dietas, muitas vezes, podem não fornecer os nutrientes necessários. O seu corpo, ele precisa funcionar, meu amor. E aí, se você passa a não fornecer esses nutrientes necessários, o seu fígado lindo e maravilhoso, que faz seu processo de detoxificação, começa a não fazer. A sua tireoide, que precisa de nutrientes para regularizar suas taxas hormonais, começam a não funcionar. Então, o problema das dietas restritivas é que elas vão trazer danos ao seu metabolismo e todo ao seu sistema funcional. Gera o quê? Uma defesa? Sim, no primeiro, quando você faz uma queda muito grande de calorias, gera uma defesa, porque o nosso corpo, ele preza por uma coisa chamada homeostase, que é equilíbrio. Toda vez que ele vê que a homeostase está em risco, ele vai dar o jeitinho dele para que você viva. Então, isso gera um alarme, gera uma defesa. Quanto à questão dos nutrientes, não, vai prejudicar funcionamento mesmo. Você não tem aquele nutriente, o corpo vai começar a não executar funções importantes que deveria executar. Por isso que depois de várias dietas fica mais difícil emagrecer. Exatamente. O corpo vai criando vários alarmes. Por isso que eu falo, resolveu fazer uma dieta para emagrecer? Vai até o final. Não vai até o meio caminho e para, não. Porque a segunda vez, você vai ter que ser mais estratégica. A terceira vez, vai ter que ser mais estratégica. Por quê? Porque o corpo, ele vai blindando. O corpo, eu falo que emagrecer, gente, é subir uma escada ao contrário. Você está indo contra a ordem natural do seu corpo. A ordem natural do seu corpo não é você ficar pegando a sua reserva de gordura para gerar energia. É o contrário. Então, a gente precisa trabalhar de formas estratégicas ali para que o seu corpo não sinta e não ficar fazendo, né? E fora outra coisa importante, né? Muitas das vezes, a grande maior parte das dietas restritivas, elas não vão fazer você perder gordura. Às vezes você perde água, às vezes você perde massa muscular, esse tecido tão caro, e a gordura fica lá. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente fala emagrecimento, a gente fala perda de gordura. Então, quando a gente começa a ir atrás dessas soluções mirabolosas, a gente põe o nosso corpo em risco. E fora que, se você não vai dar sequência, não vai mudar o seu hábito, como é que você vai manter esse resultado depois? Ou seja, não é que o metabolismo quebrou, ele se adaptou? Ele vai se adaptando.
Ele vai. O nosso corpo, ele é super adaptativo, né? Então, vamos supor aqui, ó. Vou dar até uma pessoa que passou a vida inteira pesando 60 quilos. Aí, sei lá, por algum problema, ela foi para 65. E aí, ela logo vem para o nutricionista para fazer. Perder esses 5 quilos para essa pessoa vai ser fácil. Ela ficou pouco tempo nesse peso e ela, grande maior parte do tempo, manteve o seu peso. Por isso que é importante manter o peso, né? Adequado. A pessoa que, vamos supor, ela ficou por muito tempo da vida com 80 quilos. 80 quilos foi o seu peso, assim, em 10 anos. Ela já vai ter mais dificuldade para ir para os 70 quilos, porque ela ficou o quê? Muito tempo. Por isso que a questão central não é só riscar, olha, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Não, é você entender o seu corpo, entender o seu metabolismo, ver quais são as estratégias que a gente vai utilizar, entende? E eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas ainda têm essa visão de dieta, que foi utilizada por muito tempo, porque essa era a ciência que os antigos nutricionistas tinham também, era assim que era ensinado, vamos fazer corte de caloria, vamos descer a caloria, né? Mas hoje em dia a gente tem novos estudos, né? Eu, por exemplo, dentro do consultório, eu prefiro trabalhar com escalas de dietas, que é mudando essas dietas a cada 15 dias, do que simplesmente só ficar reduzindo caloria. Então, assim, cuidado com o que você pega para fazer, especialmente se você não tem orientação profissional. Metabolismo lento não é castigo, é resposta ao excesso de restrição? Sim, exatamente. Quando a gente restringe muito, por exemplo, olha, vou dar um exemplo aqui. Independente da dieta que tu faça, saudável ou não, acompanhada com nutri ou não, se você tem uma grande resposta de perda de peso, a sua taxa tireoidiana vai cair. Independente. Ela vai cair. Isso é um estágio fisiológico. Só que, claro, se você está com nutri, ele vai pedir depois seus exames e você vai voltar, né? Você não pode sumir nesse período e ele vai fazer a reposição de nutrientes para ativar essa resposta. Por que muita gente, às vezes, ganha peso depois de um processo de emagrecimento? É só porque o hábito não mudou? Porque ele não entende que o corpo dele precisa passar por mudanças. Então, quando a gente fala de taxa metabólica, essa taxa metabólica, ela pode cair e vai cair em qualquer processo, seja saudável ou não. No saudável, ele vai cair menos e ele vai ser corrigido. Agora, quando a gente faz algumas coisas muito loucas, eu pego o paciente no consultório, às vezes, que está comendo pouquíssimo. E a resposta dele é muito ruim. E a gente vai olhar assim, resposta tireoidiana dele está muito ruim. Por quê? Porque a gente ainda tem essa ideia de comer pouco vai me emagrecer. É verdade. E fome exagerada, compulsão, efeito sanfona, culpa, frustração, peso que cai rápido, volta rápido. E a gente ainda ouve muitas pessoas falando, mas no início deu certo. Funciona assim, eu emagreci rápido. Por quê? O que a gente precisa entender? Olha, quando a gente vai fazer um processo de emagrecimento, vamos pensar aqui numa pessoa que precisa perder 10 quilos. O que a gente precisa entender? Se você está na sua casa comendo tudo errado, tô comendo pão, bebendo refrigerante e tô toda zoneada. Qualquer coisa que você fizer, concorda comigo? Você não vai emagrecer. Claro! Diminuiu 50% da ingestão exagerada. Tirou o refrigerante. Sei lá, qualquer coisa que você fizer, você já vai ter resultado. Primeiro, que o primeiro momento a gente está inchado. E segundo, porque se você está comendo muito, você vai perder peso. Só que emagrecimento é estimular o seu corpo. Não é uma única dieta que você faz na vida que você vai emagrecer. Né? Dentro da nutrição, hoje, como que eu trabalho? Existem várias estratégias nutricionais. O que são estratégias nutricionais? Já ouviu falar de jejum intermitente? Excelente estratégia, se for bem feita. É uma estratégia nutricional. É para todo mundo? Não. Nada é para todo mundo. Cetogênica é outra estratégia nutricional. Low carb, outra estratégia. O que vocês chamam de reeducação alimentar? Reeducação alimentar é o contexto inteiro. É aquela dieta que a gente fala assim, isso aqui é reeducação alimentar. Não, isso aí se chama low fat, que é dieta reduzida em gordura. Então, tudo isso são estratégias que a gente pode utilizar e existem várias.
Os pacientes chegam lá para mim no consultório, Jaqueline, nossa, mas cada vez que eu venho aqui você passa uma coisa diferente. Gente, eu estudo isso. Um bom nutricionista sabe diversas estratégias, vegana, detox, hiperproteica, proteica. Por quê? Porque o corpo, ele precisa de estímulos diferentes para poder emagrecer. E esse estímulo não é só redução calórica. As pessoas acham que o quê? No início, qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Vai. Mas cuidado para no início você não restringir muito as calorias. Porque se você restringe muito essas calorias, a sua taxa metabólica cai. E aí a gente entra num efeito platô que depois, quando você chegar no nutricionista, ele vai penar um pouquinho para regularizar o seu corpo. Mas nem sempre, gente. Eu tenho um paciente que, por exemplo, a cada 15 dias, assim, eu coloquei uma dieta de 1.500 calorias para ele. 15 dias depois, quando ele voltar, ele está em processo de emagrecimento. Às vezes eu vou jogar 1.800. Ué, Jaqueline, mas você aumentou. Porque é assim que a gente faz com taxa calórica. Entendeu? Não é uma coisa que você sempre vai reduzir. Por isso que quando essas pessoas começam a ficar reduzindo, eu preciso cortar. Uma hora entra no estágio que você não perde mais nada. Afinal de contas, imagina se a gente for cortar sempre. Quantas calorias a gente vai estar comendo no final das contas? E agora me fala, peso que cai rápido, volta rápido? Não necessariamente. Isso também é uma mentira. E aí eu também preciso. Se o seu processo de emagrecimento for muito bem feito, você pode emagrecer. Não é a velocidade da perda de peso que vai determinar se você vai manter ou não aquele processo. O que determina é a sua mudança, né, comportamental e como esse processo foi feito. E outra coisa, rápido e devagar são coisas muito muito particulares, né? Então, assim, mas isso não quer dizer, você pode ter um processo de emagrecimento que a gente diga rápido e você vai manter esse processo. Às vezes as pessoas ficam assim, eu não quero perder peso rápido, porque senão volta tudo. Não, depende de como você vai fazer esse processo, tá? Isso não determina, não. E dieta restritiva aumenta o cortisol? Aumenta o cortisol. Se eu tô deixando de fornecer nutrientes importantes para o meu corpo, ou se eu estou descendo muitas calorias que eu deveria estar consumindo, vai aumentar, sim, o estresse do seu corpo, né? Porque o cortisol é o hormônio ligado ao estresse, e às vezes a gente acha que estresse é só o nosso nervoso no trabalho, há muita coisa para fazer, mas muitas vezes a gente deixa o nosso corpo estressado, como, por exemplo, falta de um nutriente que ele precisa. Né? Ele vai ter que dar o jeito dele ali, né? Então, assim, a deficiência de, por exemplo, eu estou consumindo uma dieta que eu fui fazer por conta própria e eu estou consumindo menos proteína do que eu deveria. Eu estou estressando o meu corpo. Aí você vai acabar tendo mais gordura abdominal, com mais dificuldade de emagrecer. Exatamente. Muitas vezes tem pessoas que emagrecem, mas não perdem gordura aqui, ó, dessa região. Por que a pessoa não perde gordura dessa região? Porque o processo não está adequado. E aí também a gente tem um fígado sobrecarregado? Também. Por quê? Por que eu vou ter um fígado sobrecarregado? Tem um aumento de cortisol, vai deixando o meu corpo mais estressado. Muitas vezes eu tenho falta de deficiência de algumas vitaminas importantíssimas para o funcionamento do fígado. Então, uma coisa vai puxando a outra, sabe? E doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí, gente. Peraí que eu tô seguindo meu script aqui rapidinho. Fale. Além do metabolismo, o que a dieta restritiva faz com a cabeça? Com a cabeça? Olha, a dieta restritiva, ela pode, tanto a cabeça a nível de sistema hormonal, que a gente fala de grelina, leptina, que são hormônios que estão ligados ao nosso controle de fome. Então, a gente pode bagunçar esse nosso setor, né, de saciedade e fome, se a gente está fazendo dietas mirabolantes. E fora que, se a gente vive numa restrição muito grande, pensa bem, quanto tempo você vai levar para manter uma dieta mega restritiva no seu dia a dia?
né? Quanto tempo a gente consegue? Às vezes, o que as pessoas fazem? As pessoas têm esse pensamento, ó. Ah, mas eu vou fazer só umas 2 semanas e depois eu volto e depois eu mantenho esse peso. Se você não aprendeu a lidar, você não vai conseguir manter, gente. A partir do momento que você volta para aquilo ali, volta a incluir determinados alimentos, você se perde no processo. E essa é uma ideia que as pessoas têm. Ah, não, eu vou fechar a boca agora, porque aí eu perco muito peso, depois eu mantenho. Como se manter não fosse o grande desafio que a gente tem no dia a dia. Eu já tentei fazer jejum intermitente, antes mesmo de ir até você, e eu consegui emagrecer uns 5 quilos. Mas depois o meu corpo tava cansado, eu tava me sentindo estufada, já começou a não fazer mais efeito. E quando eu comia, depois de 14, 16 horas, eu comia muito, porque eu tava com muita fome. É porque provavelmente você não fez o jejum da forma Porque correta. era pra fazer, né? Porque o que as pessoas pensam assim? Jejum intermitente é ficar sem comer. Não. Isso se chama inanição. Ficar sem comer é inanição. Jejum intermitente, depois a gente pode fazer um episódio de jejum intermitente. Isso, é legal. E polêmico, né? Porque muitas pessoas gostam e muitas pessoas não. Exatamente. Mas, assim, é uma estratégia que desinflama, é uma estratégia que ajuda muito no processo de emagrecimento. Tem casos de pessoas que não podem fazer. Beleza, isso a gente deixa para outro dia. Mas o que as pessoas fazem? Ah, eu vou fazer jejum, então eu vou ficar de X horas até X horas sem comer. Gente, isso não é jejum. Jejum é quando você faz a cadeia da janela de inanição com a janela de alimentação. Então, se dentro da janela de alimentação você não está sabendo consumir os alimentos corretos, pode acontecer o que aconteceu com a Jéssica. Vir uma fome, ou você come dentro da janela de alimentação totalmente errado, que aquelas horas que você ficou ali não vão servir de nada. E muitas vezes o que a gente mais pega dentro de consultório é as pessoas fazendo estratégias erradas. Low carb, por exemplo. A pessoa fala assim, low carb não deu certo para mim. Low carb é aquela estratégia que a gente diminui o carboidrato, né? A dosagem de carboidrato vem até 30%, depois a gente pode dosar isso. Só que a pessoa está chapando gordura, comendo muitas fontes de gordura. E sim, as estratégias nutricionais, elas ajudam no processo de emagrecimento, mas a gente precisa dosar caloria. Então, muitas das vezes, as pessoas vão pegando essas coisas, que nem dieta detox. O pessoal fala assim, eu vou tomar suco hoje o dia inteiro. Gente, mas quem disse que dieta detox é tomar suco o dia inteiro? Eu já fiz isso. Pois é, porque é as coisas que a gente pega, sabe? Dentro de consultório, a pessoa fazendo, a pessoa comendo muito pouco. Às vezes eu recebo paciente no consultório que eu falo, gente, a pessoa come menos que eu. E eu tenho 50 e poucos quilos e a pessoa ela tá ferrando o metabolismo dela. É porque você fica muito tempo sem comer e na hora de comer você acaba comendo muito. Exatamente. E escolhendo as coisas erradas, né? Dentro da nutrição, a gente tem os macronutrientes, gente. Então, a gente tem as fontes de carboidrato, as fontes de gordura, as fontes de proteína, fora também as fontes de fibra. A gente precisa dosar isso dentro das nossas refeições para que o emagrecimento aconteça, né? Então, se não, esse emagrecimento ele pode não acontecer, porque você cria um desequilíbrio. Ou o que acontece? Pode até acontecer de forma errada. Como eu disse, você pode estar perdendo aquele tecido precioso chamado massa muscular. Pois é, gente. E aí, nada funciona. E aí a pessoa fica o quê? Chateada. Ela fala assim, eu não consigo emagrecer, porque eu faço dieta e não emagreço. Ou eu faço dieta e só emagreço nos primeiros dias. Depois trava. Aí vai ficando toda flácida, vai ficando, né, com a autoestima lá embaixo, mas tá fazendo tudo de forma errada. Ou se não, também faz aquele jeito, né? Come muito pouco, aí fica, não come as coisas para saciar e chega num horário e fala assim, eu recebo, nossa, muito paciente que fala assim, eu tô compulsivo. Porque tem determinado horário, Jaqueline, que eu como muito, 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 muito. E aí eu falo, tá, beleza, vamos testar aqui pra ver se você tá compulsivo. Aí 15 dias depois ele volta e fala, não senti a fome, não senti mais fome, consegui comer tudo que você botou. Não, tava comendo errado, não tava comendo nada pra saciar, tava faltando proteína, tava faltando fibra, não tava cadenciando a refeição correta. Então, muita gente fala que tem compulsão alimentar. Enquanto a gente vai ver, não é uma compulsão. Compulsão é uma coisa séria, é uma doença. Sim,
muitas pessoas comem por compulsão, por ansiedade, mas a grande maior parte que hoje eu recebo no consultório só tá comendo errado. Tá fazendo a dieta da cabeça dele. E isso acaba afetando tudo, né? Imunidade, humor, absorção de nutrientes, emagrecimento. E isso acaba impactando tudo isso, né? Dietas restritivas empobrecem a microbiota? Muito. Muito. Porque a nossa microbiota precisa de quê? De nutrientes. Normalmente, quando a gente vai fazer uma dieta restritiva, acontecem duas coisas. Baixas de muitas, né, de caloria. A caloria está muito baixa. Isso tem um risco, inclusive, para a imunidade. E muitas vezes elas são o quê? Elas são pobres em nutrientes, que elas são aquelas dietas assim. Coma isso de manhã. Coma aquilo no almoço. E coma outra coisa. E você come sempre a mesma coisa. E aí a gente precisa lembrar que dieta não é só fornecimento de energia para o seu corpo. Ela é fornecimento de nutrientes. Então, se você passa a comer sempre os mesmos alimentos, todos os dias as mesmas coisas, você está dando variedade para sua microbiota? Não está dando, né? Até quando a gente em consultório, por exemplo, eu vou pegar aqui uma dieta cetogênica. A cetogênica é uma dieta que a gente utiliza 10% de carboidrato, até 10%, né? No máximo, estourando, que muitas vezes a gente vai utilizar ali 3%, 5%. Não é todo mundo que se adapta, mas ela tem uma eficácia grande na perda de peso e em outros parâmetros de saúde também. Quando eu vou fazer esse tipo de dieta, que automaticamente eu diminuo a ingestão de fibras do meu paciente, que ele vai diminuir o consumo de fruta, o que eu tenho que fazer como nutricionista? Eu tenho que suplementar. Então, quando a gente faz uma dieta, mesmo que essa dieta seja uma dieta um pouco mais especializada, que ele vai fazer por determinado tempo, a gente suplementa. Porque eu não posso deixar um paciente com baixa de fibra. Então, eu não estou colocando ele na rotina, eu vou prescrever para não criar um desequilíbrio intestinal. Uma dieta cetogênica é o que mesmo? Uma dieta cetogênica é uma dieta com muito baixo carboidrato, tá? De 3 a 5% de carboidrato, alta ingestão de gordura. Doutora, vamos trazer um pouquinho de esperança para quem tá em casa, então? Ela não vai entregar muito ouro hoje, não, porque ela falou que não vai ficar entregando ouro para vocês. Porque hein? senão depois o Renato vai me puxar a orelha. Porque ele que não me deixa entregar o ouro, tá? Ele vai falar, cara, achei que ele se gravou um monte de episódios, você falou um monte de coisa, não era pra ser assim. Se dieta não funciona do jeito que as pessoas fazem, o que funciona, então? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre falo, olha, a dieta começa aqui, ó. Aqui na sua cabecinha linda e maravilhosa. Então, assim, você quer emagrecer? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, você vai botar uma meta para você. E eu gosto sempre de falar com os meus pacientes, eu gosto de trabalhar com 2 tipos de metas, tá? Primeira meta é a meta mesmo que você quer. Você quer perder 10 quilos? Quer perder 12 quilos, 15 quilos? Eu não sei quantos quilos você quer perder. Então, você vai pegar, vai colocar aí no seu caderninho. Esse ano de 2026, eu vou perder 15 quilos, tá? Só que a gente não perde 15 quilos assim, né? Em um mês, meu amor. Não é assim, não é a porta da esperança. Poderia? Poderia. Eu ficaria feliz, ia dar menos trabalho para mim, mas não é assim. Então, você precisa pensar assim, o quanto desses 15 quilos eu vou perder a cada mês, tá? Aí você vai botar uma meta que não é loucona não, tá? Vai botar uma meta aí, é 15 quilos? Cara, em 3 meses eu consigo perder 15 quilos? Consegue. Mas coloca aí uns 4, coloca uns, sabe? Dá um tempinho maior. Porque, gente, se a gente perder meio quilo por semana, isso já é um resultado gigantesco. São 4, né? É muito bom. São 2 quilos por mês. Cara, então, coloca uma meta. Sem ser louca. Mas coloca aí uma meta. E, segunda coisa, uma meta de mudança. O que é uma meta de mudança? Olha para a sua rotina alimentar, olha para o seu estilo de vida e fala assim, o que eu posso colocar como meta para nesse mês eu modificar? Ah, eu vou colocar água. Eu bebo pouca água. Então coloca. E coloca aqui, ó. Alarme. E coloca também a sua meta aqui. Esse ano eu vou perder X quilos, esse ano eu vou fazer não sei o quê, esse ano eu vou falar nananã. Coloca aqui nesse celularzinho bonitinho, porque a gente não anda com isso aqui para baixo e para cima? Então, a primeira coisa que a gente precisa é começar a trabalhar a nossa cabecinha. E isso funciona muito.
Então, colocou uma meta de peso, distribuiu essa meta de forma tranquila, sem maluquices, porque para você perder 15 quilos, você precisa perder um. Perder um, palmas para você, valorize o seu resultado. Você não diz aí que perder peso é difícil? Você perdeu 1 quilo. Você já tem 14, não tem mais 15. Então, isso é muito bom. E vigia essa meta de mudança. Ah, minha meta de mudança vai ser ir para academia 3 vezes na semana. Então, você vai colocar aí essa meta de mudança, tá? Depois, você vai fazer, ainda trabalhando na sua cabecinha, você vai listar aí 10 motivos para você emagrecer e melhorar a sua alimentação. Mas não vai listar essa coisa assim, ai, saúde. O que é saúde para você? Saúde é uma coisa muito gigantesca. Ai, Jaqueline, eu quero perder peso porque eu detesto a minha celulite da minha perna. Coloca isso na sua meta. Não gosto das minhas pernas, queria melhorar, não gosto dessa gordura aqui, quero ter mais energia para brincar com meu filho, não consigo abaixar no chão. Coloca o que dói. Existe um ditado na vida, que ou a gente muda pela dor ou pelo amor. Emagrecimento costuma ser pela dor, tá? Se a gente não lembra a nossa mente do que a gente quer e não lembra a gente que a gente vai ganhar muitas coisas, o nosso cérebro, gente, ele só gosta de ganhar. Ele não gosta de perder. Aí você fica pensando assim, eu vou ter que fazer uma dieta, não posso comer biscoito, não posso comer doce, não posso isso, não posso aquilo, não posso acolar. Caramba! Você só pensa em coisa ruim. Mas aí se você pensa assim, pô, emagrecer vai ser bom, vou voltar a vestir minhas roupas, voltar a tirar foto, vou ter energia, vou melhorar meus exames. Então, primeira coisa é trabalhar aqui. Trabalhou a cabeça? Faz uma foto sua. Pega uma peça de roupa que você ama, que tá lá no fundo da gaveta e que você nunca mais vestiu, coloca lá num cabide, olha para aquilo, faz um mural dos sonhos. Tudo isso daí é a cabeça. Eu ia falar sobre o mural dos sonhos. Funciona bastante pra mim. Muito, muito. Então, fez isso aqui. Fez isso aqui, vamos para a parte agora nutricional, porque não é só de pensamento positivo, não. Tá? Tem um pensamento positivo, tem toda essa aura que você tem que trabalhar, mas a gente precisa ir agora para a parte nutricional. Começa pelo básico, tá? Jaqueline, o básico vai me fazer perder 15 quilos? Não, não vai. Em algum momento você vai precisar de um profissional, tá? De um nutricionista. Não só para fazer você perder peso, mas para te ajudar a mudar o estilo de vida, para você não voltar a engordar. Mas o básico já vai te ajudar nos primeiros passos. O primeiro passo se chama água. Se a gente cair aqui num deserto, a gente não vai morrer de fome, a gente vai morrer desidratado primeiro. Então, água, garrafa de água. E dá muita saciedade, muito, faz muita diferença. Muita. Então, garrafinha de água, começa a beber mais água, esse é um ponto. Segundo ponto, vamos pro hortifruti, galera. Vamos pro hortifruti? Fruta. Ah, Jaqueline, mas a banana engorda. Ah, gente, fala isso não. Eu amo banana. Ah, não põe as culpas nas frutas, não. Ah, mas Jaqueline, eu tenho diabetes. Aí é outra coisa, aí é outra história, né? Aí é outra coisa que a gente precisa entender, que a gente não tá falando aqui disso. Mas assim, gente, coloca mais frutinha na sua vida, no café da manhã, de sobremesa, certo? Legumes, verduras, né? Coloca mais isso ali no seu prato. Jaqueline, eu não gosto de verdura e legume. Esses dias eu ensinei lá no meu grupo. Pega ovo, farelo de aveia, pega os legumes, liquidifica, coloca um pouquinho de fermento, coloca no forno. Pronto, inventou uma torta. Saia da caixa, gente. Aí por que você tem que ir no nutricionista? É para isso. Olha, entregou para vocês o... É para sair do óbvio, né? Vai no forno, faz... Então, assim, a gente tem tanta coisa legal que a gente pode fazer, mas coloca mais verdura, legumes, gente. Ah, Jaqueline, eu vou tirar o carboidrato. Não precisa tirar o carboidrato. Pega o seu prato redondinho, né? Redondinho lá. O que você vai fazer? Divide ele ao meio. Dividiu ele ao meio? Metade desse prato você vai colocar de vegetal. Alface, tomate, brócolis, couve-flor. Bota lá bem bonito. Tem dia que dá pra fazer colorido? Ótimo. Aí eu aproveito e coloco um roxo pra você lembrar de mim, tá? Roxo. Eu não tô de roxo não, mas ela tá, ó. Né? Então coloca um roxo na sua vida aí pra te ajudar a desinflamar. A outra metade você divide ao meio. Coloca uma proteína, frango, peixe, ovo. Ou proteína vegetal, grão de bico, lentilha, ervilha. E o outro você coloca um carboidrato. Uma batata, um inhame, um aipim. Você não precisa cortar o carboidrato, tá? Da sua vida. Fez esse prato lindo, pronto, olha. Você já começou super bem, tá? Então, ó, água, mais frutas. Faz esse lance do prato. Mastigar devagar, meu amor. Boca cheia, mão vazia. Outra regrinha que eu ensino para os meus pacientes. Sim, eu sou a mulher das regras. Boca cheia, mão vazia. Se eu estou com alguma coisa na minha boca,
eu solto qualquer outra coisa. Pra quê? Porque senão a gente faz assim, ó. Tchá, 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 tchá. Engole a comida. A gente precisa mastigar. Então, mastigue devagar. Isso é muito importante. Outra coisa, olha para suas refeições. É importante que as suas refeições sempre tenham um pouquinho de fibra e um pouco de proteína. Café da manhã tem proteína? Tem fibra? Vai fazendo esse checkzinho aí. Almoço, tem fibra? Tem proteína? Lanche da tarde. Jaqueline, eu como muito à noite, então melhora o seu lanche da tarde, meu amor. Tu não vai me comer uma maçã no lanche da tarde se você tem muita fome à noite. Tem que colocar coisa que sacia. Entende? Então, assim, olha quanta coisa a gente pode fazer. E você não precisa fazer isso tudo. Eu tô aqui, ó, jogando várias ideias para você que está me ouvindo começar a melhorar a sua alimentação. Você não precisa fazer isso tudo, mas comece de pouquinho em pouquinho. Vai lá na casa de produtos naturais, vê, compra uma chia, uma linhaça, uma semente de abóbora. Gente, semente de abóbora é tão gostoso para jogar ali em cima. Um chazinho, coloca aí, ó. Vou tomar um chá todos os dias para me acalmar. Né? Um chazinho, né? A gente pode colocar chás assim pela manhã, gente, mais energéticos. Então, chá de gengibre, chá de canela, chá mate, chá verde. Aí, no meio da tarde, você pode colocar chazinhos mais para acalmar. Melissa, camomila, erva doce, que eles vão ajudar ali a modular alguns hormônios. Então, assim, olha só, comece de pouco a pouco. E aí, você vai pegar uma coisa que eu gosto muito. 2 coisas que eu vou te dar de dica que não são de alimentos, mas funcionam muito. Primeira coisa, pega uma frase para você esse ano, sabe? Tipo assim, uma frase que toda vez que você estiver mal, você vai pensar nessa frase e vai falar... Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim para mim, Jaque, eu vou tentar. Eu odeio essa palavra, eu vou tentar. Eu tenho um pânico. Quando o paciente fala para mim, eu vou tentar, eu falo, você não vai tentar nada. Porque a palavra tentar, gente, já passa pra gente que se a gente falhar, tá tudo bem. E a gente não pode falhar com a gente. A gente não pode falhar. A gente vai errar. Falhar, não. Então, assim, coloca a frase assim, eu vou ver pra ver se vai dar certo. Não, você não vai ver. Você vai fazer até dar certo. Você vai fazer até dar certo. Você caiu, você vai levantar. Caiu, você vai levantar. É fazer até você chegar no seu objetivo. Então, usa uma frase bacana aí para esse ano de 2026, sabe? Procura uma frase ali que vai te motivar, né? Eu tenho um versículo bíblico que eu gosto muito, que se chama A fé sem obras é morta. Então, toda vez que eu estou procrastinando, que eu tenho que fazer alguma coisa e eu não estou fazendo, eu falo assim, Jaqueline, não adianta, a fé sem obras é morta. Anda, levanta a bunda da cadeira e vai fazer o que você tem que fazer. Entende? Porque a gente precisa disso. E segunda dica. Chega todo perto da sua família aí, tá? E fala assim, gente, olha só. Eu tô infeliz comigo mesmo. Eu quero melhorar minha alimentação. Eu sei que vocês me amam do jeito que eu sou. Mas, cara, eu preciso melhorar minha alimentação, eu quero emagrecer, certo? Eu sei que comer só um pedacinho não tem problema, mas eu ainda não estou preparada para comer um pedacinho. Eu não sei lidar com a comida. Vocês podem me ajudar? Pede ajuda, gente. Não leva o processo de emagrecimento sozinho. Isso é muito importante. Pedir ajuda às pessoas que estão à sua volta, eles vão te ajudar. Só que se você falar assim, resolvi fazer uma dieta. Aí eles vão falar assim, não precisa, você tá ótima assim. Come só um pedacinho. Você não contou as suas dores, as pessoas não sabem das suas dores, das suas dificuldades. Então, assim, pedir apoio, gente, é tão importante, sabe? Falar das nossas dificuldades, às vezes a gente precisa pedir apoio, pedir ajuda, mas pedir da forma certa. Falar, gente, eu queria tanto emagrecer. Eu posso contar com você de não trazer isso para dentro de casa nesse momento, ou de você comer ali? Você pode me apoiar? Você pode me ajudar nesse momento? Isso tudo é importante que eu estou falando aqui para o processo de emagrecimento, viu? Não é só a dieta. E é isso que a gente faz dentro do consultório, tá? Não é só a gente entregar uma dieta. Então, todas essas dicas, trabalhe a sua mente, melhore a sua alimentação de pouquinho em pouquinho, certo? E entenda que você consegue fazer. Se você não conseguiu até hoje, é porque você não está usando as estratégias corretas. Eu tenho uma tese que é minha. Uhum. No verão, eu como menos. Uhum. Por conta do calor. Mas Sim. eu belisco muito mais. Uhum. E no inverno, eu como muito mais.
Mas isso não é uma tese, isso é uma verdade. É verdade. É verdade. Então, vamos lá. No inverno, o que acontece? Ó, pensa bem, tá frio, não tá? Se tá frio, a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal. Então, se a gente for pensar bem direitinho, gente, qual seria a melhor época pra gente emagrecer? Inverno. Por quê? Porque o nosso metabolismo ele tá mais ativo. Caloria, a palavra caloria vem de calor. O que o alimento gera no seu corpo? Calor. Então, no inverno, a gente gasta muito mais caloria. Porém, todavia, entretanto, a gente quer manter o corpinho aquecido, a gente vai para aquelas coisas mais calóricas, a gente está com o corpinho tapado, a gente está menos ativo e acaba que o tiro sai pela culatra. No verão, tá quente, a gente está gastando menos caloria. Então, a gente tem menos apetite e como está quente, tudo que é mais refrescante a gente gosta mais. Então, de fato, o nosso apetite ele cai no verão. Né? Quando a gente está em ambientes mais quentes. Mas se cai e você não come direitinho nas refeições, vem a vontade de beliscar. Porque você não se adaptou direito. No verão, a gente expõe muito o corpo, ativa as comparações. E a comparação gera estresse, que piora tudo. Cuidar do corpo não é se odiar, né? Mas a gente tem um segundo cérebro no nosso corpo, né? Muita gente, eu não sei se sabe, que é o intestino. E com essas dietas restritivas, como o nosso intestino fica? Tá. Ó, já que você falou uma coisa muito importante sobre comparação, vamos falar aqui. Eu gosto de falar bastante isso com as minhas pacientes, tá? Você nunca vai comparar o seu processo de emagrecimento com o de outra pessoa. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Você pode comparar o seu processo de emagrecimento com o seu mesmo. E se você vê uma pessoa que você vê o corpo bacana, ou que ela está emagrecendo bacana, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, o que ela está fazendo para ter esse resultado, para ter esse corpo que eu não estou fazendo? É se inspirar nas pessoas, tá? Isso é muito importante. Agora, o que as dietas restritivas elas causam com o intestino? Primeiro ponto é a baixa de variedade, a baixa de nutrientes. Isso faz com que a gente tenha esse reflexo na microbiota, a nossa microbiota vai ficando empobrecida. Se a nossa microbiota fica empobrecida, a gente vai ter o quê? Baixa de imunidade. E isso deixa o nosso corpo mais propenso a infecções. Então, isso é um ponto. Segundo ponto é que se eu estou comendo menos do que eu deveria, numa restrição absurda, e estou ingerindo menos nutrientes, o que eu vou ter também? Eu vou ter um intestino que está absorvendo menos ainda nutrientes para mim, deixando o meu corpo com o quê? Baixa de energia, baixa de disposição, cabelo começa a cair muito. Unha fraca. Então, também não adianta, né, gente? A gente emagrecer a qualquer preço e é para ficar com o cabelo ruim, com a unha fraca, com a pele ruim. Então, assim, a gente precisa lembrar. E o intestino, além disso tudo, a gente aumenta a permeabilidade intestinal dele, que é um fato que nos deixa mais propenso a doenças também. Seu corpo precisa entender que não está em ameaça e comer bem distribuído, proteína suficiente, alimentos naturais, cuidar dos hormônios como cortisol, estrogênio, insulina, né, doutora? Exatamente. E dietas muito restritivas, elas têm impacto na fertilidade da mulher. E, inclusive, no sistema hormonal. Muitas mulheres fazem dietas muito restritivas que vão mexer com toda a cadeia de hormônio, até porque, gente, a gente tem que lembrar que o hormônio, qual é a base do hormônio? Gordura. Né? Quantas mulheres aí começam a fazer dietas muito restritivas e que acaba que o ciclo menstrual dela é impactado? Então, a mulher que quer gestar, a mulher que quer trabalhar, ela tem que tomar cuidado porque a gente precisa de nutrientes. Tem duas coisas que eu tenho estudado sobre paciente bariátrico, né? Eu estudo nutrição e eu sou muito curiosa. E você já viu os nenéns do Monjaro? O que acontece? Todas as pessoas que fazem bariátrica, geralmente depois elas costumam, aquelas pessoas que tinham alguma dificuldade para engravidar, elas costumam engravidar depois da bariátrica. Mas isso é porque o metabolismo foi acelerado. E com isso, os hormônios todos, eles ficam, né, mais regulados. Uma das causas, o que acontece? A paciente, quando ela está acima do peso, ela vai ter a resistência à insulina. A resistência à insulina
que também, né, tá ligado muito à SOP, síndrome do ovário policístico, que também é uma das causas, vão diminuir a fertilidade da mulher. Gente, eu já tive várias pacientes que no meio do tratamento de emagrecimento engravidaram. Isso né? é muito legal. Assim, pra quem sonha com isso, né? Exatamente. No caso, a pessoa tá no processo de emagrecimento. Ela quer emagrecer, ela engravida, ela vai engordar. E aí, o que acontece, gente? Por quê? Porque a resposta hormonal melhora, né? E eu também já tive, voltando à questão do intestino, eu tenho um caso de uma paciente que até hoje eu guardo muito no coração, mas muito. O sonho da vida dela era engravidar, tá? Ela já tinha, assim... Não vou lembrar o certo, mas ela já era uma mulher assim de 35, 36 anos. Uma mulher de 35, 36 anos, para quem não teve o primeiro filho e está buscando engravidar, a gente já sabe que está naquela zona ali um pouquinho de risco. E conversando com uma pessoa me indicou para ela por causa do intestino, que ela falava que ela tinha muita constipação intestinal. E essa mulher ficava, gente, uns 7 dias sem ir ao banheiro. E quando ia, fazia aquele cocô bolinha, tá? Ela foi para o consultório, a gente começou a trabalhar o intestino dela, eu pedi exames, ela tinha baixa de todas as vitaminas possíveis e impossíveis do mundo. E eu pensei assim, ela tinha me contado que o grande sonho dela era engravidar. Eu falei, como que essa mulher iria engravidar? Nunca, porque ela tem muita deficiência de vitamina, muito. Corrigimos o intestino dela. Gente, em 3 meses eu consegui corrigir o intestino dela, repus as vitaminas. E aí ela ia à consulta, ela falava assim, meu intestino tá ótimo. Jaqueline, eu tô indo todo dia no banheiro, meu intestino tá ótimo. Teve uma consulta, gente, que ela chegou assim, Jaque, meu intestino travou. Eu falei, meu Deus do céu, como é que esse intestino, depois de 6 meses, está travando? E ela, e tudo que eu tô comendo, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo um enjoo. Ela foi me listando todos os sintomas de gestação. Todos. E eu gelei, porque eu falei, gente, como é que eu vou mandar uma mulher que o sonho da vida dela era engravidar, fazer um teste? O que eu falei? Procura o seu médico, porque eu não sei o que pode estar acontecendo isso. Não sei o que pode estar acontecendo. E ela foi ao médico dela. Eu estava em viagem com meu marido no Nordeste, quando eu recebi uma mensagem dela assim, doutora, eu preciso te dizer algo muito importante. E eu mandei para ela, você tá grávida, né? Eu tô grávida. Ai, que lindo. E, assim, até me emociono, porque é uma coisa, assim, muito forte. Mas é o quê, gente? Aí a nutrição, gente. É porque perda de peso restaura o ciclo hormonal, gente. Então, assim, gente, olha que lindo, sabe? A comida, o alimento tem um poder tão gigante na vida das pessoas. Se você soubesse o quanto que a comida ela tem impacto na tua vida, nossa... Tava te falando dos nenéns do Monjaro, apareceu pra mim essa semana, né? Porque algumas mulheres engravidam depois da dizer partida, que é o Monjaro. Ela melhora o metabolismo da glicose. Algumas mulheres com SOP, os ciclos que são irregulares, eles acabam regulando, né? E a perda de peso restaura o ciclo hormonal. Entendeu? Então, eu vi essa semana, até brinquei com uma pessoa que eu conheço que tomou Monjaro. Eu falei, cuidado para não engravidar. Ela, eu não engravido mais não. Mas todas essas pessoas que estão tomando Monjaro, 1 ano, 8 meses depois que elas param esse ciclo, elas estão engravidando. Mas é porque emagrecimento gera saúde, desinflama. E com isso você acaba regulando todos os ciclos hormonais. Exatamente, porque não é só o estágio corporal, né? Não é só o corpo em si. Nossa, e eu tenho vários casos de pacientes, assim. Algumas que procuram, porque já tem a SOP, já tem a dificuldade no processo de emagrecimento, algumas indicadas pelos próprios ginecologistas, e outras que, assim, o plano não era engravidar. Mas o plano de Deus é maior. Você não precisa tomar dizer partida, tá, gente? Você não precisa tomar Monjaro para emagrecer. Eu já falei isso aqui. E eu sou fruto de uma reeducação alimentar. De caminhada, de parar de comer açúcar, de tomar adoçante, coisa que eu odiava, né? E, doutora, a gente tá caminhando pro final, né? Eu queria que você falasse com quem tá aí em casa sobre o seu programa de emagrecimento, que começa agora em janeiro. Ela fazendo propaganda do meu programa sem eu pedir. Eu faço, gente, eu faço, vamos fazer propaganda, sim. A mudança de mentalidade para essas pessoas, como a gente pode falar
para essas pessoas que estão querendo mudar. 2026 começou, novo ano de Copa do Mundo, gente. Será que agora vem? Será que agora vem? Meu Deus do céu, não podemos mais um 7-1, não. Deus, não aguento, não. Eu não quero ver, não. Não aguento mais, não. Então, é um ano de Copa do Mundo, não vamos falar de outras coisas, não, porque é só Copa do Mundo mesmo que eu tô pensando. E eu queria que você falasse para essas pessoas que querem mudar a mentalidade. Então, vamos lá. Olha, hoje dentro do consultório eu tenho vários tipos de acompanhamentos, né? Tem o método JAK de emagrecimento, tem o método Desinflamar, tem o R6, enfim, são vários acompanhamentos. Como a Jéssica falou aqui, eu vou falar do Magra Desinflamada, que é o que tá vindo aí, que é o meu programa de 21 dias para quem deseja desinflamar e perder até 6 quilos em 21 dias. E todo o acompanhamento que hoje eu faço dentro do consultório, eu tenho uma abordagem, né? Que é uma abordagem que eu criei nesses 15 anos de atendimento. Que é o quê? Para mim, no processo de emagrecimento, a gente precisa de 3 coisas que são fundamentais. Desinflamar, porque se o seu corpo está funcionando errado, a gente precisa destravar ele, senão a eficácia em perda de peso vai ser muito pequena. Emagrecimento, então a gente vai precisar aprender a se alimentar de forma correta, ter as estratégias corretas, porque assim, só comer saudável não emagrece. Eu gostaria muito de te dizer que comer saudável emagrece, mas não é verdade. Até porque senão eu já teria desaparecido, né? Só teria ficado cabelo aqui. E a terceira parte, que é a mudança de comportamento, né? A mentalidade, né? A gente precisa enxergar o processo de emagrecimento com outros olhos, a comida com outros olhos, a gente precisa aprender a lidar com os nossos sabotadores, a gente precisa de motivação, de estímulo. E tudo isso dentro de todos os meus acompanhamentos eu trago, né? O Magra Desinflamada, como a Jéssica falou aqui, ele é um programa de 21 dias, onde a gente vai passar por uma semana cuidando do intestino, segunda semana cuidando do fígado e terceira semana cuidando da tireoide. E dentro de um grupo, ele não é um curso, né? Por que é um grupo? Por que eu gosto de fazer os meus programas dentro de grupo? Porque motivação e estímulo são fundamentais dentro de um programa, gente. Andar sozinho, não vou dizer que não é para todo mundo, sabe? Tem pessoas que elas conseguem, mas a grande maior parte das pessoas, elas precisam, sabe? De estar ali recebendo um áudio. Bora, gente, vamos lá, primeiro dia. De estar ali com contato com outras pessoas. Então, quando você está junto com outras pessoas que querem o mesmo objetivo que o seu, quando você tem motivação, você tem estímulo, você tem estratégia certa, não tem chance de dar errado. Você não precisa comer menos, você precisa comer melhor, do jeito certo, no tempo certo. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com uma mulher que está precisando muito fazer uma dieta, que vive tentando dieta, atrás de dieta e nunca consegue evoluir. E se você quer aprender a desinflamar, como eu já disse, vai no Instagram dessa maravilhosa Jaqueline Tedim, manda uma mensagem, fala: eu sou sua ouvinte, eu sou sua telespectadora, eu vejo você no YouTube, eu quero participar desse programa. E com isso também, a doutora Jaqueline Tedim acaba sempre indicando medicamentos maravilhosos que a gente sabe que vem sempre da Manipulab. E é isso, gente. Eu adorei começar 2026 com vocês. Que tenhamos uma ótima Copa do Mundo, que tenhamos um ótimo verão. Copa do Mundo daqui a pouco tá aí, o ano passa rápido e com isso também você perde a oportunidade de estar vivendo momentos melhores, momentos maiores com a sua família, com os seus filhos, porque saúde gera vivência e viver é muito bom. Essa semana eu tava muito triste e eu descobri que uma amiga minha, e ela não vai se importar de falar isso, até porque eu tô ajudando ela, ela tinha perdido a perna num acidente. E eu fui visitá-la e ela é um exemplo de inspiração, né? Ela teve que escolher entre a vida e entre a perna, e ela escolheu entre a vida, e ela falou que não ia ser tão mesquinha. Tem um relato dela, depois vocês procurem lá no meu Instagram, que eu vou botar. Mas aquilo me tocou de um jeito, doutora, que, cara, a gente tá aqui para viver o que você sempre fala, para viver momentos com a nossa família, com os filhos de vocês, né? E a gente acaba perdendo porque a gente não tem saúde. E saúde é tudo, né? Exatamente, né? Eu sempre falo que, assim, eu venho da área hospitalar, né?
Quando a gente trabalha em um hospital, a gente vê tantas pessoas lutando, sabe, para viver. E aí, quando a gente chega aqui fora, a gente vê as pessoas estando nem aí para a vida, sabe? Então, a questão central não é ter um corpo escultural. Se você quer, é justo, é o teu corpo. Vá ter, sim, seu corpo escultural. Mas a questão é você ter energia, disposição. Às vezes, os meus pacientes falam assim, cara, Jaqueline, você me mandou um áudio 5h30 da manhã com cheio de energia. Gente, eu não saberia ser outra pessoa se eu não tivesse energia para fazer tudo o que eu tenho que fazer. Disposição, leveza, sabe? Eu acho que viver isso obesidade, né? Ela limita muito a vida das pessoas, Isso. né? Desde aspectos emocionais, desde aspectos fisiológicos, enfim. Então, agarra essa energia boa de 2026, agarra essa energia de que começou um novo ano, certo? E não procrastine mais, certo? Não invente desculpas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu já tentei de tudo. Não. Se você ainda não chegou onde você tem que chegar, você não tentou de tudo. Tempo, a gente faz o nosso tempo, né? Eu tenho pacientes que saem de casa às 6 horas da manhã e chegam às 10 da noite, eles estão aí emagrecendo. Financeiro, a gente organiza. Então, para tudo tem uma solução. Só não tem solução. Até para a morte a gente pode dizer que tem solução, mas eu acho que só não tem solução para aquele dia que a gente deixou para trás e passou aquele momento, né? A única coisa que a gente não recupera na nossa vida é o tempo que passou. O dia de ontem não vai voltar. Então, a gente não pode desperdiçar a nossa vida, a nossa saúde. Então, cuide de você, por você, pelo seu filho, pelo seu marido, pelas pessoas que você ama. Entregue a sua melhor versão ao mundo, porque é isso, né, gente? A gente precisa aprender a aproveitar melhor a nossa vida. É isso aí. Você estava falando de cuide-se pelo seu filho, pelo seu marido. E parceiros e parceiras, incentivem seus cônjuges. Comecem junto com eles. Se você vê que ele está numa dieta, entra junto, incentiva, porque parceria é isso. Eu conheço um casal que ela começou a emagrecer e ela emagreceu muito. E esses dias eu encontrei ele num evento, eu falei, uau! Ele falou assim, cara, fulana me incentivou. Eu, no início, fiquei meio assim, mas depois eu vi que ela tava tão bonita, tão linda, que eu fiquei com ciúme dela e comecei também. E isso é parceria, é você ajudar o outro. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia, e empatia começa dentro de casa. Curte o sininho, compartilha com os amigos e muito obrigada por mais esse episódio. Tchau, tchau.